Boa noite a todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela página do YouTube, que se sintam à vontade para colocar suas águas para fluidificar. E aqueles que estão chegando na nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos, e na certeza que nada é por acaso, que já é trabalhado muito tempo antes da chegada de vocês aqui, de vocês resolver vir até aqui. É sinal que vocês já estão prontos para ouvir e para sentir o que tem para sentir aqui dentro da nossa casa. Oração da fraternidade. Senhor, somos uma só família de corações, a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmão um dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro, naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeço, dá que lhe sirvamos de apoio. Se o outro descansa, ampara-nos, a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa, sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste. O ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho. Entorpecidos na indiferença, a tranquilidade para os que venham a cair na discórdia e a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros, e ainda que a névoa do passado nos entenebreça o caminho do presente, favorecendo-nos a separação ou o desajuste. Dá que o clarão da tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família, só procurando escoar-nos no apoio recíproco, integrados em teu serviço e na alegria, imortal para sempre. Que assim seja. Bezerra de Menezes. Que Deus, Jesus, os amigos de luz que já estão postos aqui essa hora, já fazendo o trabalho deles, que eles iluminem cada um de nós nessa noite, fazendo com que a gente saia daqui melhor do que chegamos, com muita paz, com muitas energias positivas e com muita luz. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Hélia, e logo após a explanação do Evangelho, com a nossa irmã Renata. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A pergunta 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito protetor tem a obrigação de cuidar do seu protegido, pois aceitou essa tarefa. Entretanto, tem o direito de escolher aqueles que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. 493A. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito protetor renuncia a proteger outras? Não, mas o faz com menos exclusividade. Pergunta 494. O espírito protetor fica inevitavelmente ligado à criatura confiada à sua guarda? Pode ocorrer que o espírito protetor precise abandonar sua posição para executar outras tarefas, mas, nesse caso, ele é
substituído por outro. 495. O espírito protetor pode abandonar seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que o seu protegido prefere aceitar a influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre que pode se faz presente com seus conselhos, mesmo que o seu protegido se recuse a ouvi-los. Ainda assim, sempre que é chamado, o espírito protetor retorna. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como é que passaram o final de ano? Espero que todos bem, apesar dos encontros de família, porque a gente sabe que as festas de final de ano são encontros de família. E isso nem sempre é fácil. Eu digo isso porque são datas especialmente ligadas à família. Ou a gente consegue reunir todo mundo, às vezes vai para a família do marido, vai para a família da esposa. Às vezes a gente se dá conta que muitas pessoas já não estão fisicamente presentes, porque já passaram para outro plano. Outras pessoas ainda encarnadas não fazem mais parte da festa. Então a gente sabe que essas situações de final de ano mexem muito com os nossos sentimentos, porque fala exatamente disso, de família. Então essa vez, normalmente eu começo o ano, na minha primeira reflexão, falando de como poderemos ser este ano. Como nós vamos ter as nossas metas e as nossas vontades. Mas hoje, pensando nessa reflexão, eu resolvi falar sobre família. Sobre o grupo mais importante de pessoas que a gente tem durante uma existência. São os espíritos mais importantes durante todo esse tempo que nós vamos conviver aqui, nessa existência, nessa encarnação. Sabe aquela frase, parente a gente não escolhe? Não é bem assim. Então eu convido vocês a refletir sobre isso. E procurando inspiração para essa reflexão de hoje, eu achei uma palestra do Jorge Larraz sobre família e sobre reencontros. E achei muito interessante a visão dele sobre a família. Ele diz que a gente passa por 3 retornos, a gente vivencia 3 retornos em relação à família. A gente tem a oportunidade de vivenciar em família. O primeiro retorno é quando a gente retorna ao corpo, quando a gente reencarna. É aquele para dentro do nosso lar, dos antigos laços que a gente criou no passado. Nossos filhos, nossos maridos e esposas, nossos pais, nossos irmãos, enfim, os nossos familiares. Muito frequentemente, eles são espíritos ligados à nossa própria história do ontem. Nós já vivemos com eles. Às vezes em papéis diversos, mas nós já convivemos com ele. Então essas pessoas que vêm desse passado, dessas vidas pregressas, já tiveram um relacionamento conosco e retornam agora para compor a nossa família. Então quem é na verdade o nosso grupo, ele é formado por conhecidos. Na maioria das vezes, nós já vivemos juntos em outras encarnações. Mas isso não quer dizer que a gente só reencarna com pessoas queridas e fáceis. Tem vezes que a nossa história nos leva a conviver com quem não era afeto. Não eram espíritos tão amigos assim. Tem vezes que a gente vai ter dentro da nossa família espíritos que, na falta de uma palavra melhor, poderíamos chamá-los de inimigos. Eu particularmente não gosto dessa palavra. Talvez desafetos. E por que Deus, que nos ama tanto, nos coloca numa família com pessoas difíceis?
A gente vai se relacionar com pessoas problemáticas? Por que motivo que Deus, que nos ama profundamente? A gente fala tanto aqui, Deus é bom, Deus é justo. Por que motivo Ele nos oferece uma família com pessoas que são difíceis para a gente conviver? A gente é o alecrim dourado, a gente é fácil de conviver, o problema são os outros. Maridos complicados, filhos complicados, esposas complicadas, enfim. Tenho certeza que cada um está identificando na sua família aquela pessoinha difícil, e nunca é a gente. Então a doutrina espírita diz que esses espíritos que no passado eles eram os nossos inimigos, nossos desafetos, eles podem ter produzido em nós alguns sentimentos, como ódio ou mágoa. O ódio a gente sente de pessoas que nos fazem mal. A mágoa a gente pode sentir de pessoas que a gente amava muito e que acabaram nos ferindo. Independente se é ódio ou se é mágoa, nós nos ligamos a estas pessoas por esses sentimentos. Volto a lembrar que a gente também se liga pelo amor, pelo carinho e pela afinidade. Nesse momento nós estamos falando disso, dessas pessoas difíceis que nos desafiam nas nossas reencarnações. Esses sentimentos que nos ligam a essas pessoas podem ter nos ligados para que juntos viéssemos nessa encarnação. E a gente segue repetindo a pergunta, por que Deus nos coloca uma pessoa tão complicada para viver em família? E se a gente acha que não tem, é bem difícil de não ter, né? A doutrina espírita diz que o objetivo de Deus, quando nos oferece um laço de família difícil, não importa qual seja, é para que a gente desenvolva virtudes que ainda não tem. É fácil ser amorosa, ser pacienciosa, ser carinhosa com aquele filho que não incomoda, que não desafia, que não é mal educado. Aí é fácil de ser. Como é que a gente desenvolve a virtude da paciência, da compaixão e de tantas outras coisas que a gente precisa para conviver em família? Só se alguém nos desafiar. Se tiver tudo às mil maravilhas, a gente não se sente com essa necessidade de ser mortificado. Então Deus nos manda dessa maneira. Não é vingança, não é birra, não é nada. A gente precisa passar por isso. Então a gente precisa nascer junto para que a gente consiga se resolver. E para que a gente consiga se resolver. Não é resolver o outro. Porque também a gente fica muito nessa, né? Eu não evoluo porque o outro não deixa. Eu não consigo melhorar a minha trajetória espiritual porque o povo não colabora. Mas a verdade é que a maneira como eu lido com esses desafios é que vão fazer a diferença. A gente se resolve para não precisar resolver o outro. E resolver o que em mim? Não guardar mágoa, não guardar ódio. E para isso, o abençoado esquecimento. Que muita gente é indignada com esse esquecimento. Eu tinha que saber o que ele me fez e como é que eu não sei. Como é que pode eu conviver com uma pessoa que eu não sei se na outra encarnação foi meu desafeto? Segundo Elahá, as famílias não sobreviveriam se não tivesse esquecimento. Ele diz que a gente vem exatamente para isso, porque precisa esquecer. A gente renasce, ocorre o esquecimento do passado e com isso a gente consegue conviver com as pessoas que nos são difíceis. Imaginem na ceia de Natal, e aquele parente lá que tu sabe que te fez alguma coisa em outra vida, que sentimentos tu teria em relação a ele? Ou o contrário, estou eu lá sentada na ceia de Natal, plena de espírito natalino, e um parente me olhando torto porque sabe o que eu fiz para ele na outra encarnação. Que clima seria? Não teria como a gente conviver sabendo de tudo que a gente sabe quando vem aqui na casa espírita, quando vê uma palestra, quando lê um livro sobre evolução espiritual, a gente não teria como conviver. Para não ficar dando troco, também existe esquecimento. Porque eu poderia pensar, aquele ali me fez coisas horríveis na vida anterior.
Então agora ele vai ver. E ao invés de eu terminar essa história me vingando, eu ainda estreito mais ainda os meus laços com ele. Porque não há perdão, não há libertação desse sentimento ruim. Quando eu vejo eu estou me vingando, eu estou revidando, eu estou dando troco e perpetuando aquela história de mágoas, de ressentimentos, de tantas coisas ruins que vamos atrelando aquela história com aquela pessoa que a gente nem quer conviver, mas é obrigado, porque precisa refazer essa relação. E lembrando aqui que a gente está falando dos desafetos, mas também vem muitos amores para a nossa família, que a gente às vezes alterna papéis, mas que a gente precisa também aprender a conviver amorosamente com essas pessoas que não nos desafiam tanto quanto os desafetos, mas que mesmo assim têm as suas necessidades diferentes. E tem gente também que a gente conhece no presente, que não é de vidas passadas. Com a dinâmica da nossa evolução e de como o mundo gira, a gente conhece pessoas novas, a gente precisa conhecer pessoas novas. Esse foi o primeiro encontro, o primeiro retorno. O retorno ao corpo e naquela família. O segundo reencontro, ele diz que é um pouco mais intenso, porque o primeiro é temporário, a gente vem para essa família, depois troca às vezes. O segundo reencontro é mais intenso porque ele disse que é o reencontro da partida. É aquele que quando desencarnamos e que a gente vai fazer o reencontro com quem já partiu para o plano espiritual, para quem já nos antecedeu. A possibilidade de nós voltarmos a viver com os nossos seres amados. E por que é mais intenso também? Porque ele faz parte de uma coisa que a doutrina espírita nos consola. Quando a gente se separa fisicamente de uma pessoa que a gente ama, o que a gente pensa? Um dia a gente vai se encontrar. Se a gente ler um pouquinho sobre isso, a gente sabe que não é tão imediatamente, que as coisas não são tão simples assim. Mas em algum tempo, esse encontro acontece. Então ele diz que nem sempre nós estamos sensíveis a essas interferências, desses reencontros. Às vezes é num sonho, às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas eu queria tanto sonhar com meu pai, que já morreu e eu não sonho. Às vezes a gente sonha e não lembra. Às vezes a gente não tem uma sensibilidade de ficar lembrando daquele encontro, mas esses encontros acontecem. Então, no plano espiritual, os encontros e reencontros acontecem. Quem aqui também já não ouviu uma história de quem está próximo de desencarnar, que fica dizendo, minha mãe esteve aqui. Olha só, meu filho veio me chamar. É para lembrar que essa conexão existe. E que esses laços de amor não são rompidos. Por mais dificuldade que a gente tenha de lidar com isso, quando a gente perde alguém que ama, é para a gente lembrar dessa conexão. E para lembrar que esses laços não são rompidos. E o terceiro encontro, Elahá fala que o terceiro encontro é o mais bonito e eu concordei com ele. O primeiro é o da chegada, o segundo é o da partida, e ele fala que o terceiro é o reencontro da caminhada. O da caminhada é o reencontro dessa existência. Sabe aquele casamento que não tem mais jeito? Aquele filho difícil, que a gente não acredita mais na sua regeneração? Aquela relação rompida com pai e mãe? É resgatar uma relação. É aqui e agora. É enquanto está dirigindo, acertar o carro. É enquanto a gente está caminhando, é a gente refazer as coisas que a gente não conseguiu manter muito bem ao longo do caminho. Tem coisa melhor quando a gente briga com alguém, a gente conseguir resgatar uma amizade, uma relação de pai e mãe, uma relação de mãe, de pai com filho? Conversar, desfazer um mal-entendido, compreender uma atitude tomada no calor da discussão, dar um abraço depois de resgatar uma relação adoecida, que às vezes a gente nem lembra mais por quê que brigou. A gente fica às vezes culpando que uma relação se foi, uma relação familiar, porque às vezes a gente esquece de compreender
que às vezes o pai deu aquilo que ele sabia dar. A mãe conseguiu amar da maneira com que ela foi amada. E às vezes a gente se perde e acha que aquilo não é o suficiente. E a relação se vai. O Elarrat diz assim, nós temos a possibilidade dos retornos dos afetos dentro da existência. Casamentos que estão complicados, à beira de uma separação, a gente pode fazer alguma coisa para resgatar. Filhos que estão em processo de afastamento, a gente também pode movimentar as nossas forças para resgatar. Tem vezes que a gente consegue. Tem vezes que a gente não vai conseguir. Mas é aquilo ali que ele falou antes. A gente se resolveu. Quando a gente tentou e não deu certo, a nossa parte foi feita. À medida que nós vamos conhecendo através da doutrina espírita, nós temos a possibilidade desse restauro. Quem tem um pouco mais de consciência consegue entender. Nem sempre a gente está num nível evolutivo a ponto de relevar, mas a gente já tem a consciência que pode fazer daquela relação algo um pouco melhor. Se nem sempre nós vamos conseguir perdoar, desatar esses nós e nos libertar desses sentimentos ruins, de repente, se a gente não revidar a grosseria, se a gente não cultivar o ódio, a mágoa, se a gente pensar que tudo isso adoece o espírito e o corpo, a gente já está dando um passo. Não conseguiu perdoar, mas aquilo já não dói tanto. Não revidou, já está ótimo, já conseguiu um passo à frente. Eu achei esse terceiro encontro ou retorno mais bonito porque depende de nós. A gente aprende as coisas, a gente lê sobre o Evangelho, a gente sabe como Jesus agiria, mas aí a gente consegue, não é Jesus que vai resgatar essa relação perdida. É com os ensinamentos que a gente vai conseguir chegar em quem a gente precisa refazer um caminho. Do quanto, agora falando em metas, do quanto isso pode ser uma meta para 2026. Tem as clássicas que eu sempre falo aqui, né? Emagrecer, atividade física, beber menos, enfim, essas práticas que todo ano a gente elenca lá. Refazer relações pode ser uma bela meta para 2026. Perdoar, pedir perdão, lembrar que a gente não é a coisa mais fofa do mundo e saber que a gente também tem as nossas dificuldades e a gente magoa e fere gente também. Olhar para aquela pessoa que a gente sente saudade e não consegue se relacionar e se perguntar, onde foi que nós nos perdemos? Podemos conversar? Vamos sentar aqui e refazer essa rota, tipo GPS? O que eu posso fazer para tu me desculpar? Eu te entendo. Eu entendo o que tu fez para mim. Pode ir. Soltar também é perdoar. Deixar ir e deixar pesar menos também é uma maneira de conseguir se desfazer de coisas que a gente sente e não consegue lidar muitas vezes. Quantas situações que nós podemos tirar toneladas dos nossos ombros e dos nossos corações com atitudes como essas. Vamos pensar nisso. O mundo está bem complicado. A comunicação anda bem difícil entre as pessoas. Se num momento que a gente puder chegar para alguém que a gente não conseguiu se acertar e dizer, vamos sentar e conversar? Vamos tomar um mate? Vamos tomar um café e refazer isso aqui? Se uma a gente conseguir fazer, tenho certeza que vai parecer tudo mais leve. E para finalizar, a oração que Elarrat fez no final dessa palestra que eu estou falando, que nos ajuda a pensar sobre as nossas famílias. Ele fala por várias situações nessa oração, pedindo a cada uma delas que o Senhor nos inspire, nos ampare, nos ajude. Que diz assim: Querido Senhor das nossas vidas,
que nos ofereceste esta oportunidade para que retornemos ao corpo mais uma vez, que nos concedeste a atual existência para que através dela conseguíssemos cicatrizar as feridas profundas que trazíamos em nossas almas e nesse grande propósito de conseguirmos nos levantar para Ti. Tu nos ofereceste, Senhor, a oportunidade da família, para que nesse espaço nós conseguíssemos encontrar as histórias das nossas próprias almas e assim promovermos a transformação efetiva dos nossos corações ao longo do trabalho de relacionamento com aqueles que Tu nos concedeste à conta de parentes. Por isso, hoje queremos Te agradecer pelos pais que Tu nos concedeste, pela honra que Tu nos deste de poder voltar à carne por aqueles que ostentam hoje o título de pai e de mãe. Mesmo que eles não tenham sido os pais ideais, mesmo que exista tantas feridas na minha alma, mesmo que existam histórias de abandono e de desamor, mesmo que a infância, a minha história de vida tenha sido marcada por muitos traumas. Hoje, superando as minhas fragilidades, eu quero Te pedir pelos meus pais. Eu quero Te rogar, Senhor, que Tu os protejas aonde quer que eles estejam. Que se eles estiverem no mundo espiritual, que possam perceber o influxo do nosso amor, lhes dizendo muito obrigado pelo corpo que eles nos concederam, pela oportunidade de termos retornado ao mundo físico e podermos estar entre os homens mais uma vez. E se nós agradecemos aos nossos pais pelo corpo que nos foi concedido, quanto mais amor teremos que dar para agradecer aqueles que não só nos deram o corpo, mas que nos cuidaram, nos tomaram pela mão, nos deram amor, nos protegeram a vida e se dedicaram para que nós pudéssemos hoje ser aquilo que somos. Senhor, leva ao meu pai a minha gratidão por tudo que ele fez por mim. Leva para minha mãe, neste momento, todo o amor do meu coração para lhe dizer o meu muito obrigado por tudo que fez e por tudo que faz. Eu Te agradeço, Senhor, pelos irmãos que Tu me concedeste, ainda que eles não tenham sido, efetivamente, o que eu tanto sonhei na minha história de vida. Eu Te peço que Tu os abençoe, porque eu preciso experimentar o amor para encontrar a felicidade. Deita as Tuas bênçãos sobre cada um deles, sobre os que já partiram, sobre os que se encontram acamados, sobre aqueles que se encontram saudáveis e que estão distantes de mim. Deito Teu amor também para os meus irmãos tão amados, que ainda partilham da existência física e para os quais também tenho tantos pleitos de gratidão. Quero Te agradecer pelos meus irmãos, Senhor, mas quero Te agradecer pelo companheiro, pela companheira que Tu me concedeste para dividir os dias da minha existência. Protege, Senhor, o amor que eu elegi para os meus dias, com todas as fragilidades que ele e que ela têm. Que eles possam receber nesse momento o influxo do meu amor. E se ele não for o modelo de companheiro ou de companheira que eu desejei que ele fosse, ainda assim eu oro por ele, Senhor, para que Tu abençoes, porque ele também é uma alma carente, porque ele também não recebeu amor e por isso não sabe dar. Facilita com que os espíritos benfazejos que atuam no nosso lar possam envolvê-lo neste momento, facilitando com que as entidades perturbadoras que o conduzem ao vício, ao desequilíbrio, às condutas equivocadas, que ele possa, tanto quanto lhe seja possível, ser conduzido ao mundo espiritual, para ele ser instruído e orientado durante o sono, para que retorne em melhores condições para o grande trabalho de socorro das nossas almas. Eu Te rogo, Senhor, também pelos meus filhos. Envolve os filhos que Tu me concedeste nessa existência, os que se encontram doentes e os que se encontram saudáveis, os que já voltaram para o mundo espiritual e aqueles que ainda vivem comigo, os que se perderam pelos caminhos do equívoco das drogas, os que desceram os caminhos tortuosos do crime e os que se alucinaram diante da promiscuidade. Que todos eles sejam abençoados pelo Teu amor infinito e que as luzes da Tua misericórdia, deitada sobre a minha família, permita que eu possa Te dizer o meu muito obrigado pelas experiências familiares que Tu me concedeste. Protege os nossos filhos, todos, Senhor,
Iluminas todas as criaturas que tu depositaste nas nossas mãos, para que tivéssemos a responsabilidade de guiá-los durante a existência. Que o teu amor esteja sempre presente nos nossos corações, que nós não desistamos de nós próprios e que nós também não desistamos deles, de todos os que estão conosco e de todos os que já partiram para o mundo espiritual. Mesmo aqueles que partiram nas condições mais difíceis, que sabemos que a tua misericórdia é maior do que qualquer loucura que se faça, nós colocamos todos eles nas tuas mãos. Senhor, esteja sempre presente nos nossos corações e que as luzes da tua misericórdia nunca cessem de se derramar sobre todos nós. É por isso que nós te agradecemos, Senhor. Te rendemos graças e dizemos o nosso muito obrigado por essa existência. Essa existência que tu nos concedeste para que nós descobríssemos o verdadeiro sentido da vida. Muito obrigado por tudo, Senhor, e nos guarda na tua paz. Um excelente ano que se inicia, e muita paz e muito amor em família. Que assim seja. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com passe e radiação, e que nós possamos ser envolvidos por essa luz, por essa rica oração que faz o nosso coração e a nossa alma se encher de gratidão. Então, que os enfermeiros da luz, os nossos guias e mentores, envolva cada um de nós nesse momento, levando muita paz e luz e energia positiva. Que assim seja, Jesus. Deus, nosso Pai, justiça e bondade, em momentos de difíceis decisões, ampara-me e me orienta. Faz com que eu possa serenar meu pensamento, harmonizar minha mente, iluminar minha alma, de tal forma poder perceber a presença do meu anjo guardião ou de outro ser de luz e acalmar meu coração. E assim, com mais calma e confiança na ajuda divina, eu possa receber pelas vias da intuição ou da inspiração as orientações que me forem dadas pelos teus mensageiros e perceber as soluções que a tua bondade me possa indicar, a fim de que eu sempre possa tomar as decisões mais acertadas para a minha vida e a daqueles que dependem de mim. Por tudo isso e por tudo mais eu te agradeço, Deus, nosso Pai, justiça e bondade.
Deus Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Pedir que Deus e Jesus, os amigos de luz, envolva nós, nossa volta para casa, com muita luz e energia positiva. Envolva nosso ano que chegou, 2026, e sabemos que é só um calendário, mas quem faz esse ano melhor é nós, que temos que fazer o nosso ano melhor, com as nossas atitudes, com o nosso amor ao próximo e com a nossa fé e esperança. Porque as duas andam lado a lado. Então, que tenhamos esse ano muita fé e muita esperança e muita gratidão. Porque no momento que nós estiver agradecendo, nós já vamos estar recebendo o necessário para a nossa caminhada. E aqueles que trouxeram as suas aguinhas para fluidificar, não esqueçam de levar, que o remedinho já está pronto. É só chegar em casa e ingerir com muita fé e esperança. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite e que Deus acompanhe cada um de nós nesse momento. Que assim seja, Jesus.